galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta terça-feira, como sempre com muitas informações para vocês. Like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Tá chegando pela primeira vez aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho das notificações e claro, siga o nosso perfil oficial lá no Instagram. Beleza? Bom, galera, para começar a brincadeira, vamos dar uma pincelada aí na Taça São Paulo. O Vasco eliminou ontem a equipe aí da Juventus de São Paulo, gol do Léo Jacob por 1-0. Com isso, o Vasco está classificado para a terceira fase da Taça São Paulo de Futebol Júnior e vai pegar o Ceará. O curioso é que o Vasco classificou como segundo colocado no grupo dele, o 15 de Piracicaba em primeiro. E no grupo que o Vasco pegou, por exemplo, a Juventus classificou em primeiro e o Ceará classificou em segundo. E, curiosamente, os dois segundos colocados de seus grupos avançaram. O Vasco eliminou a Juventus e o Ceará eliminou o 15 de Piracicaba. O Ceará até eliminou com tranquilidade, meteu um 4-0 aí no 15. Fato é que Vasco e Ceará se enfrentam amanhã, vulgo aí quarta-feira, às 11 horas da manhã. Quem avançar pega nas oitavas de final, ou o Flamengo de São Paulo, ou o Ibrachina. Por hora, até dando uma pincelada aqui dos grandes do Rio de Janeiro, o único que foi eliminado na segunda fase foi o Flamengo. Perdeu por 3-1 para a equipe do Red Bull Bragantino. Beleza? Tá feito o registro aí sobre a copinha. Desejo boa sorte aos nossos garotos. Lembrando que o Vasco chega aí à terceira fase, mesmo com aquele time lá sub-17 alternativaço. Os principais jogadores da categoria, ou a maioria deles, encontram-se aqui no Rio de Janeiro, representando um time profissional do Vasco. Inclusive, quinta-feira tem Vasco da Gama e Bangu em São Januário e no domingo, Vasco e Boa Vista em Bacaxá e acabou, tá? A partir do meio da semana que vem, o elenco principal viaja para Manaus para jogar contra a equipe do Madureira, tá bom? Então a galera, pô, Dieguinho, o principal volta quando? Semana que vem, o Expressinho vai fazer 2 jogos ainda essa semana. Quinta-feira, Bangu, domingo, Boa Vista em Bacaxá. Beleza? Quero te ouvir, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Inclusive, nenhum dos grandes venceu na primeira rodada. Fluminense e Vasco empataram, Botafogo e Flamengo perderam os seus jogos. Todos, sem exceção, com o sub-20 e alguns jogadores fundo de elenco. No Flamengo, por exemplo, jogou o Pablo, enfim, não vou lembrar exatamente quais jogadores jogou no Botafogo. O Patrick de Paula jogou no Botafogo. No Fluminense agora não vou lembrar exatamente quem jogou, mas todo mundo aí com esses times alternativos. A diferença desse ano para os anteriores é que normalmente, mesmo com times alternativos, principalmente Flamengo e Fluminense, estavam conseguindo passar com tranquilidade. Vasco e Botafogo vinha dando ali uma rateada, mas enfim, vamos torcer para que os moleques corrijam isso aí logo para não complicar o time principal a se classificar para as semifinais. Beleza? Quero te ouvir. Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que vocês estão achando dessa divisão aí do elenco do Vasco entre o time principal alternativo, que enfraquece o time da Copinha, ao mesmo tempo dá uma atrapalhada no time profissional também. Mas, enfim, use o espaço para comentar aqui, para dar a opinião de vocês. Beleza? Bom, galera, tem copinha do Vasco amanhã, o time principal joga quinta-feira, vai fazer a tua aposta, vai lá na Betfair, inclusive, galera, abraça a Betfair, você vai ajudar muito o meu trabalho, tô precisando muito do apoio de vocês, estamos em negociação aí para trazer um grande profissional aqui pro canal, sei que vocês vão ficar felizaços, mas tô precisando da moral de vocês, lembrando também que, pô, Vascaíno tem que apostar na Betfair, né, galera? É a maior patrocinadora da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. O link tá aqui ó, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Mas, claro, tem que ser responsável. Ser maior de 18 anos, apostar aí com responsabilidade. Lembrar que isso aí não é renda extra, é só um entretenimento. Você pode ganhar, mas também pode perder. Você tem que ser maior de 18 anos. A Betfair tá regulamentada, tá com site brasileiro. O novo site é betfair.bet.br. Então faça suas apostas lá, mas vai no link aqui ó, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, beleza? Betfair, parceiro do canal Futebolaço, seja responsável. Bom, virando a chavinha agora, galera, vamos agora falar um pouquinho do jogo treino. O Vasco meteu 7-0 ali no combinado de Casimiro de Abreu / Porto Real. O Vasco mandou a campo a mesma formação que o Felipe Maestro estava utilizando na retinha final ali do Brasileiro. Num 4-3-2-1, o Carille identificou nesse momento que não tem pontas confiáveis, inclusive é a maior carência, a maior urgência do Vasco nas janelas de transferência e contratar pontas, e com isso ele abre mão dos pontas. Ele está jogando com 3 volantes, que é o que o Vasco tem de melhor, inclusive nesse elenco, 2 meias atrás
do atacante ir à frente desses volantes e um atacante. O Vasco foi a campo aí com Léo Jardim, Paulo Henrique, Lucas Oliveira e João Vitor. Por que o Lucas Oliveira e não o Maurício Lemos, Dieguinho? O jogo treino foi no sábado, né? Sábado ou domingo. O Lemos estava chegando ainda ao Rio de Janeiro, ainda ia fazer exame médico, etc. Então ele não pôde jogar esse jogo treino, tá bom? Então tá explicado aí por que foi o Lucas Oliveira o companheiro do João Vitor na zaga. Na lateral esquerda, Piton, e aí 3 volantes. Acredito eu que o Jair centralizado, o Paulinho na direita e o Tietchan na esquerda, mais ou menos em linha, tá? 2 meias à frente, Alex Teixeira e Felipe Coutinho, e no comando do ataque o Verratti. O Vasco venceu por 7-0, o Verratti marcou 2 gols. Payet, atenção, eu já falei isso aqui no canal, inclusive já dei informação para vocês. A última grande temporada do Payet na Europa, né, para ser mais específico na França, foi atuando de falso 9 com Jorge Sampaoli. Quem era o 10, quem organizava o time era o Gerson, que hoje está no Flamengo, e o Payet era esse 9 móvel, inclusive às vezes trocando até com o Gerson, e o Payet foi o artilheiro do time na temporada. O Payet com o Carille jogou de falso 9 nesse jogo treino e marcou 2 gols. Payet marcou 2 gols, Verratti marcou 2 gols, o Payet foi reserva, entrou na alteração que o time fez no segundo tempo. Jean Davi marcou 2 gols e o outro gol do Vasco foi marcado de cabeça pelo Puma Rodrigues, tá bom? Então tá feito o registro aí. Então essas são as informações do jogo treino. Lembrando que é um time bem frágil, né? Só para dar rodagem ali o Carille vê. Quem chamou muito a atenção, a informação que eu tive, foi o Tietchan. Gostaram muito do Tietchan, marcando, atacando, armando o jogo, fazendo essa subida, essa descida. É um jogador similar ao Paulinho, tá? E o Tietchan joga também ali pelo lado esquerdo. Acho que vai dar caldo esse meio campo aí. Dependendo, se a gente quiser um pouquinho mais de pegada, dá para tirar o Jair e na vaga do Jair de primeiro volante fixar o Hugo Moura ou o Matheus Carvalho, tá? Então, enfim, temos opções aí, graças a Deus, aos montes para nossa volância. Então, quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E aí, vê com bons olhos uma eventual saída do Verratti do time para a entrada do Payet de falso 9. A gente fala tanto que tem que contratar um 9 mais móvel. Talvez esse cara é o Payet. O Payet já não tem mais o mesmo fôlego de ficar percorrendo alta distância aí o campo inteiro. Ele tem ainda a velocidade curta e drible curto, tabela para poder fazer, sendo esse 9 ali. Ele é um cara que finaliza muito bem, então a bola chegando limpa para ele finalizar, ele fazendo diagonal. Imagina, o Coutinho pega a bola e o Payet se movimentando para receber essa pifada aí do Coutinho. O Coutinho pisa muito na área para fazer gol. Eles podem inclusive alternar. Tem hora que o Coutinho passa, o Payet desce. É a única formação que eu consigo encaixar Payet e Coutinho no time. Assim dá. Os dois jogando de atacante, um de 10 e outro de 9. E aí quando perde a bola faz 2 linhas de 4, sobram os dois. Mas Verratti, Payet e Coutinho, na minha visão, não cabe. Tá? Fica muito ruim. Você tem 3 jogadores a menos quando perde a bola para marcar. O futebol de hoje não sustenta isso. Inclusive, voltando naquele off que eu falei do Carille, da mini apresentação que ele fez para os jornalistas presentes lá no CT Moacir Barbosa, ele fala sobre isso. Eu não abro mão de marcação, não tem como um jogador hoje jogar sem marcar. Todo mundo tem que fazer todas as funções do jogo, marcar e defender. Isso hoje é inegociável, isso aí não sou eu. Isso é o que o futebol hoje mundial exige. Então o próprio Carille tem isso bem claro na mente dele e eu concordo, tá bom? Vou para outros temas agora importantes, galera. Rapidinho lembrar vocês, pelo amor de Deus, presta atenção aqui. Golcase, nossa parceira no canal Futebolaço. Nossas garrafas térmicas, temos o modelo Urbano e o modelo Fresh. Essa aqui é o modelo Urbano, que é uma garrafa um pouco mais sofisticada. Ela está no modelo aqui de 950 ml. Também temos garrafas no modelo de 650 ml. Vou pegar até 2 para vocês verem aqui. Uma da NBA, do Boston Celtics, outra minha do Vascão aqui, personalizada, mas tem uma garrafa um pouco menor, o custo-benefício dela é até um pouquinho melhor, ela é mais barata, que é o modelo Fresh. Até tô sem essa garrafa aqui. Copo térmico, né, galera? Pô, todo mundo assiste o jogo bebendo alguma coisa. Eu sou do refrigerante do energético. Tem a galera que bebe bebida alcoólica, ó.
copinho térmico da Golcase, inclusive o branco tinha acabado, chegou a reposição, você pode personalizar com nome, número, tá? Tem várias estampas iradas, não são apenas essas estampas aqui. Dá uma olhadinha no site da Golcase, use o nosso cupom GOVASCO, você usando o nosso cupom, você ganha um desconto bem legal no carrinho. E quem for aí, ó, comprar as capinhas de celular, comprando 2, vocês levam 4. Então prestigiem nossos parceiros comerciais, pô, dá essa moral aí pra gente, tá bom? Você vai estar, inclusive, ajudando o Vasco, são produtos oficiais e licenciados. Você comprando o Vasco ganha royalties, beleza? Golcase, parceiro do canal Futebolaço, inclusive, esse copo lançamento aqui, 1,120 litros, ter feito muito sucesso com a mulherada aí, fiquei sabendo o feedback que a gente teve, tá? Com gelo, esse copo que sustenta 48 horas a bebida gelada, sem gelo aqui, por ser tampado, ele sustenta aí mais de 12 horas, inclusive você tem a opção de beber com canudinho, ou você pode tirar a tampa e usar o copo térmico normalmente, né, destampado como esse copo aqui. Esse aqui é 1,120 litros, esse aqui é de 500 ml. Beleza? Golcase, parceira do canal Futebolaço. Use o cupom GOVASCO aí para ganhar o teu desconto no carrinho. Bom, galera, vamos agora caminhando já para a reta final do nosso vídeo e vamos trazer agora aqui outras informações. Queria falar com vocês aqui a respeito do Capasso. O Penharol abriu negociações para contratar o Manu Capasso, porém não houve um acordo entre as partes, tá bom? Então o Capasso não vai se transferir para o Penharol. O Vasco quer muito negociar o Capasso, é um jogador que está valorizado, o Vasco fez um investimento alto nele e não quer perder o dinheiro. O Vasco tem medo de incorporar definitivamente o Capasso ao elenco, de repente ele não ser tão utilizado, no final do ano o contrato dele com o Vasco acaba e aí o Vasco perdeu o investimento que foi feito nele, tá bom? Então por isso o Vasco deseja negociar o Manu Capasso aí na janela. Sobre renovação de contrato do Pablo Verrete, o empresário dele está no Rio de Janeiro e nesse momento trata a renovação de contrato com o presidente Pedrinho. Assim que a gente tiver uma novidade, eu trago para vocês aqui no canal. Atualização de 2 jogadores que em algum momento vocês viram na janela do Vasco. Um de fato teve negociação, outro não, mas vocês devem ter visto isso aí em algum canal e eu vou atualizar. O Coelho está em negociações com o Atlético Mineiro, a negociação avançou e ele deve ser o novo reforço do Galo. O Galo teria feito uma proposta de 4 milhões de dólares para comprar o jogador e o Atlético Paranaense está forçando uma barra para vender por 4 milhões e meio. Esse negócio deve ser sacramentado nos próximos dias e o Coelho muito provavelmente vai ser reforço do Galo. Joseph Martinez foi um jogador especulado no Vasco aí nesse final de semana, ele já acertou inclusive com o novo clube, segue na Emelec. Na Emelec foi boa. Segue na MLS. Eu quase juntei MLS com Emelec, né? Aquele time lá do Equador. Ele tá indo pro Earthquakes, lá uma equipe que é lá da MLS mesmo, não sai de lá. Tá bom? Pra finalizar, o Cleitinho tá voando. O Cleiton Silva marcou mais um gol agora pela Taça de Portugal. E o homem, 19 jogos na temporada, tem 11 gols marcados e 2 assistências. Ele tá no Rio Ave, clube inclusive que é do Evangelos Marinax. Tomara que ele continue bem lá e seja logo adquirido aí para o Vasco também recuperar o valor que foi investido no Cleiton, que é um jogador que não vai ficar no Vasco e não vai ser utilizado por aqui. Tá bom? Galera, para encerrar, acabou que eu não gravei vídeo aí ontem, queria deixar com vocês aqui os melhores momentos da entrevista do nosso técnico do Sub-20. O Ramon Lima tratou de temas importantes, vou dividir em 2 blocos aqui rapidinho. Primeiro ele vai falar para vocês aí a respeito da visão dele, como é que ele achou, o que ele achou do jogo entre Vasco e a equipe do Nova Iguaçu e a evolução que ele identificou na equipe, daquele jogo treino que ele tomou 3-0 do Volta Redonda e agora ter conseguido um empate aí com a equipe do Nova Iguaçu. Por que os jogadores voltaram de empréstimo, foram titulares? Isso foi um pedido do Carille para observar os jogadores? Ou não? É o Vasco querendo botar na vitrine, né? Zé Gabriel, Serginho, né? Jogadores que não vão ficar aqui e o Vasco precisa negociar e deu minutos para os jogadores tentarem aí se valorizar e mostrar algum serviço. Então, esse primeiro bloco ele vai falar a respeito desses temas. Com vocês aí, o nosso técnico interino, Ramon Lima. Inclusive, ele vai falar aí se a galera aí sentiu-se pressionada, né, com a questão do resultado ali, torcida já vaiando, cobrando. Confere aí o Ramon Lima. Realmente é um contexto difícil, assim, por tempo de trabalho, né? Nós começamos dia 27.
O Nova Iguaçu já tem mais tempo de trabalho. O que a gente sabia que ia sofrer um pouco é o segundo tempo, principalmente pela parte física, que condiciona todo o resto, né? A parte técnica e tática. Acredito que a gente perdeu um pouquinho de pressão na bola na linha da frente, e aí foi uma cascata. O Nova Iguaçu conseguiu empurrar um pouco a gente para trás, mas a gente ainda coibiu chance clara do Nova Iguaçu, né? Tomamos um gol de bola parado, um descuido, mas acredito que ainda, com todo o contexto adverso, os meninos competiram. São jogadores jovens, eu pontuei isso antes do jogo, vão trazer a torcida para o nosso lado, né? Quanto mais sinalização a gente tiver ali na frente, vai trazer ele, vai incendiar. A torcida do Vasco, quando está junto, é impressionante a força dela. É um 12º jogador. E acho que é normal, são jogadores jovens. No primeiro tempo a gente teve algumas transições muito boas, que poderiam gerar chance de gol. A gente não gerou por escolhas erradas, por tempo, por ritmo, por tomar a decisão talvez um tempo um pouco antes. E depois do jogo, assim, a cara dos atletas era de insatisfação mesmo com o resultado, porque ninguém vai comemorar um empate dentro de São Januário. E eu falei com eles que esse é o primeiro passo para a gente trazer a vitória quinta-feira contra o Bangu. Tá insatisfeito, né? Apesar de todo o contexto que já foi citado aqui, de diferença de tempo de trabalho, mas ninguém está satisfeito com o empate, nem pode estar com o Vasco. Então, acho que esse é o primeiro passo para a gente evoluir. Já mostramos numa semana de treino uma evolução grande, mesmo com pouco tempo de trabalho, eu falei isso com eles. E agora é buscar isso, eu falo com eles, ser melhor que ontem o tempo todo para buscar a evolução e os 3 pontos no próximo jogo. Vou dizer que todos os aspectos, porque fisicamente a gente estava melhor. Contra o Volta Redonda a gente tinha 4 dias de trabalho. Só que foi uma escolha nossa fazer o amistoso, porque a gente queria um teste difícil para gerar diagnóstico. Então, aqui está legal, aqui pode ajustar, mesmo que tivesse pouco tempo de trabalho. E dentro do planejamento, a gente só podia escolher um amistoso. A gente não queria um amistoso fraco, que de repente a gente fosse golear aí um projeto ou algo e não fosse testado. Então, foi válido para tirar alguns diagnósticos e melhorar para esse jogo. Basicamente é isso. Na verdade, a gente está com um elenco muito enxuto, então a experiência deles foi muito importante para a gente. O contexto, não sei se muitos sabem, o JP e o Lucas Eduardo, que são da base do Sub-20, o último jogo deles foi dia 12 de outubro, então eles estão 3 meses sem jogar. E voltaram a treinar dia 27 de dezembro. Então estava tudo dentro de um planejamento que eles teriam uma minutagem menor hoje, que é normal, 3 meses sem jogar futebol, sem treinar, né? Então, muito recente. Então, além da necessidade também de dar minutagem para esses jogadores e tentar, de alguma forma, aproveitar eles aqui dentro do elenco, e acho que eles nos ajudaram bastante. Para fechar, galera, o Ramon Oliva foi questionado se a utilização maior da base, inclusive de treinadores da base, como foi na temporada 2024, com os garotos da base e o Rafael Paiva, se eles se sentem mais pressionados, né, ao assumir essa oportunidade agora em 2025. Ele vai aproveitar e fazer uma análise de 3 atletas aí que se destacaram: Paulinho, GB e o Alegria. O Alegria mais no quesito defensivo, ofensivamente o Alegria não foi nada bem, mas é um jogador que o Vasco renovou o empréstimo aí até junho, acreditando que ele pode se desenvolver, e inclusive é jogador do Nova Iguaçu, né? Então, com vocês, o Ramon Lima fazendo a análise dele a respeito dos 3 atletas. Eu comentei isso até hoje, antes do jogo. Eu não considero pressão em nenhum momento, isso não é um discurso pronto, estou sendo bem sincero, eu considero um privilégio, cara. Eu vim do interior, sou mineiro, amo futebol desde da minha infância, né? Sempre tive o sonho de trabalhar com futebol. E hoje estar aqui dirigindo o Vasco em São Januário, para mim, eu só falo em privilégio, cara. Eu não me sinto pressionado a hora nenhuma. Sei das minhas responsabilidades, isso não quer dizer que eu estou relaxado em momento algum. Mas acho que é um privilégio. Eu passei essa mensagem para os jogadores, cara, não se sintam pressionados. A ansiedade vai bater, mas tem que ser na dose certa. Aquele frio na barriga é bom antes do jogo, só não pode passar, né, da dose, porque isso gera nervosismo. Então é mais isso que eu pontuei. Então acho que é um grande privilégio, acho que a gente tem tido mais oportunidades, eu falo a gente da base, assim, no profissional, e acho que a gente tem que aproveitar. Às vezes o cavalo vai passar, tem que montar nele e aproveitar. Paulinho é um jogador 2005, nascido em 2005, é uma cria do Vasco, é muito identificado com a camisa do Vasco, está aqui, se eu não me engano, desde os 7 anos de idade. Estudou no colégio, né, Vasco da Gama. Então, é um jogador muito talentoso, assim, é um jogador que acho que a torcida gosta, de característica do Vasco, um lateral ofensivo, né, que tem boas qualidades ofensivas. Hoje foi muito bem também nos duelos defensivos ali, ele teve um confronto importante ali com o Andrei, né, que é um bom jogador do Nova Iguaçu. E acho que ele foi bem, é um jogador que tem evoluído e acredito que vai dar frutos aí para o Vasco mais para frente. Eu acho o GB um grande jogador, um jogador muito técnico.
tem um perfil muito raro, né? Porque é um cara alto, né? Estatura elevada e é um cara que é técnico, né? Ele combina bem, então, assim, hoje ele até teve uma função também em alguns momentos de vir como um falso 10, ali um cara por dentro flutuando, quando o Bruno atacava as costas. É um cara muito técnico, que combina bem e que tem melhorado muito a intensidade dele em campo. Também é um cara que correu no segundo tempo, sentiu um pouco o ritmo e a gente perdeu um pouquinho de pressão ali na primeira linha, mas acho que é uma joia que o clube tem que olhar com carinho, que tem potencial e, como a gente falou do Bruno ali, é dar tempo ao tempo para esses meninos evoluírem, experimentarem, e acho que a ideia é essa nesses jogos, né? Sobre a Alegria, acho que é um menino que se dedicou, que competiu até onde aguentou, ele pediu para sair depois ali naquele final, mas acho que ele lutou muito, cara, ele batalhou, foi importante em algumas transições, é um garoto ainda, é um garoto nascido em 2004, e acho que ajudou muito a equipe coletivamente. Bom, minha galera, é isso. Assim nós vamos encerrando com vocês a nossa primeira edição. Logo mais eu volto com a segunda e a última, beleza? Dá essa moral, prestigiem nossos parceiros comerciais. 2025, se Deus quiser, vai ser um ano incrível e um ano de mudanças aí no futebolaço. Tamo aí no mercado da bola, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. Qualquer momento de volta mais, tamo junto. Valeu, fui!